Naruto é conhecido por ser um anime que abrange várias armas diferentes e únicas, cada arma diferente com sua habilidade específica, mas 7 delas são muito conhecidas, também despertam bastante curiosidade entre os fãs do anime, que são 7 espadas irmãs, que vêm da mesma aldeia, que é as 7 espadas da Aldeia da Névoa, que possui uma seleção bastante difícil, e também cada uma delas é bastante peculiar. Então, bora aqui descobrir qual é a dificuldade de cada uma delas e a gente vai ranqueá-las da mais fraca, não da mais fraca, mas a da mais fácil de ser manipulada, até aquela que é praticamente possui uma seleção muito difícil de ser manipulada real. Então, bora aqui contar quais são níveis de dificuldade de portar cada uma dessas 7 espadas da Aldeia da Névoa. Então, bora lá, confere lá. Em último lugar, Nuibari. Essa daqui é uma espada peculiar, porque ela não corta. Ela é uma agulha, se você vê, como se fosse uma agulha gigante, como se fosse um arpão. E ela serve praticamente para perfurar o inimigo. Ela serve não só como uma arma, mas provavelmente entre as 7 espadas, ela funciona como um meio de tortura, já que os golpes dela só é fatal se ela acertar no órgão. Se ela não acertar, a pessoa vai continuar lá perfurada. E a sua característica mais incomum são seus fios, na qual são extremamente cortantes. Funcionam como linhas que podem cortar desde partes humanas até cortar totalmente a pessoa, fatiar ela e esquartejar ela ali pelo ataque. Porém, a pessoa deve ter um manuseio muito grande em fios e provavelmente em ataques certeiros. Como foi visto pelo seu antigo portador, que era um membro da Ambu, ele tinha bastante facilidade em esconder fios e assim utilizá-los durante a névoa, que no caso era o Kushimaru, onde ele escondia seus fios e assim cortava seus inimigos. Essa daqui é uma grande forma é o maior meio de cortar os inimigos através pelos seus fios. Porém, eu coloco ela como em último lugar, como a mais fácil, porque essa daí é bastante simples. Até ninjas desde genins como Sasuke lutando contra o Orochimaru já possuíam fios que poderiam cortar facilmente o inimigo. Então, utilizar essa espada poderia ser bastante simples entre os membros dos 7 espadachins da Névoa. Claro, ela não foi tão abordada assim, mas ela é então a mais fácil para se manipular entre as 7 espadas. Claro, se ele não estiver utilizando os fios, ela se torna um grande empecilho durante a batalha, já que ela usa os fios para ter um grande alcance para acertar os inimigos. E sim, embora ela seja um tanto mais fácil, ela continua sendo uma arma bastante perigosa, já que ela volta para o seu hospedeiro e se a pessoa não conseguir manipular, vai acabar sendo cortado pelos próprios fios se não tiver cuidado. E assim, é uma arma bastante peculiar de se utilizar e bastante complexa se o portador não conseguir usá-la direito. É claro, né? Continua sendo uma arma bastante difícil de se manipular. Em segundo lugar, vem a Kobikiri Bocho. Essa daqui é a arma mais famosa e provavelmente você não esperaria que ela estivesse nessa posição, mas eu estou colocando ela aqui não por nível de poder, não é nível de poder, mas sim por nível de capacidade específica de portar, ou seja, aquele que pode portar mais. E se você reparar bem, facilmente vários ninjas que necessariamente não tiveram o treinamento adequado já portaram essa arma. O Killer Bee portou, a Kobikiri Bocho, o Suigetsu, os únicos que ativam com uma certa especialização que foram feitas especialmente para ele foram o Zabuza e o Juzubiwa, que saíram da aldeia com a própria espada, já que eles receberam o treinamento adequado para portá-la. E é bastante comum a sua restrição, ou seja, a pessoa deve ter um manuseio completo dela, ter uma força muito absurda, já que é uma arma incrivelmente pesada. Ela adquire quase ali o tamanho da Samerrada, só que a diferença da Samerrada é a Kobikiri Bocho é extremamente pesada, uma arma de grande peso mesmo. E ela serve exatamente para isso, ela não é chamada de decapitadora à toa. Essa arma serve para atingir inimigos de médio alcance e fatiá-los ao meio. Sinceramente, se a pessoa tiver uma grande força física, ele poderá utilizar essa espada com maior facilidade possível, cortando os inimigos praticamente ao meio sem que ele consiga revidar. E com um ataque da Aldeia da Névoa chamado técnica de se ocultar na névoa, eles podem encontrar o inimigo facilmente. Com o alcance dessa espada, ela se torna incrivelmente fatal.
Mas, como eu disse, se a pessoa não conseguir manuseá-la muito bem ou estiver perdendo chakra ou força no campo de batalha, ela se tornará um empecilho durante a batalha. E como eu disse, várias pessoas já portaram essa espada que necessariamente só precisa de uma força adequada para portar. E é claro, diferente da... Eu coloco ela acima da Nuibari, porque diferente da Nuibari, a Kubekiri Bocho exige uma força muito grande para ser portada. E é claro, se tornar fatal no campo de batalha. Em terceiro lugar vem a Kabuto Ware. Essa daqui ela combina força com movimentos rápidos. Isso porque a Kabuto Ware exige uma dupla empunhadura, sendo que ela é a mais bruta entre todas as outras. Assim como a Nuibari, ela não serve como uma espada completa, ela serve como um machado e um martelo gigantesco. Se você reparar bem, essa arma é muito pesada, tanto que ela serve para quebrar defesas. Detalhe. Se uma arma serve para quebrar a defesa, é necessário que ela seja muito pesada, e é isso que ela é. Como um inimigo, ela funciona de médio alcance, já que as duas armas são conectadas por uma corda, a pessoa deve ter um grande manuseio para conseguir dominá-la. E sem falar que ele deve ter duplo empunhador, ou seja, ter um reflexo tão bom para utilizar tanto o machado numa mão quanto o martelo na outra. Sem falar do detalhe que ela pode atuar em conjunto. E sim, ela se torna mais fácil atuando em conjunto, mas é claro, ela se torna mais letal e eficaz atuando de formas separadas. Atuação em conjunto só para quebrar a defesa. Essa é a vantagem da Kabuto Ware. E é claro, ela combina uma força física que é necessária, que já ela não é leve, com um reflexo muito alto no campo de batalha. Ou seja, ter reflexo alto e conseguir manusear essa espada são realmente difíceis de se fazer, diferente do Kubekiri Bocho, que exige uma força física, né, um ataque reto. Essa arma pode atacar de vários ângulos diferentes. Se a pessoa não tiver cuidado, pode ser que ela seja acertada pela própria arma, pelo martelo ou quem sabe pelo machado, e se tornar menos eficaz no campo de batalha se a pessoa estiver incrivelmente exausta e não poder utilizar essa espada direito. Próxima, Shibuki. Shibuki é uma arma incrivelmente poderosa, letal, mas incrivelmente fatal. Isso porque é uma arma explosiva, ela tem selos explosivos, taxas explosivas que podem explodir o inimigo. Se ele tentar defender o ataque letal da lâmina, os papéis explosivos vão acabar explodindo a pessoa que defendeu, ou seja, sendo uma arma totalmente letal para ataque ou defesa. Só que a questão mais comum e peculiar é que ela tem um cabo muito curto. Ela não tem um cabo muito grande, sendo que se a pessoa, o portador, não tiver cuidado, pode acabar explodindo junto com a própria arma. É a arma bomba da Aldeia da Névoa. Ela pode atacar a longa distância, expandindo seus papéis explosivos e assim atacando o inimigo. Mas normalmente, como uma arma, como uma espada, ela funciona de médio alcance, onde se a pessoa não tiver cuidado pode acabar explodindo junto com a própria arma. Ou seja, a pessoa deve ter um bastante cuidado exclusivo. E ela é uma arma pesada para controlar todos aqueles selos ao mesmo tempo e ainda ser letal no campo de batalha. Ou seja, se você não tomar cuidado, você vai acabar explodindo junto com a arma e ainda assim ter que ter uma força muito forte para conseguir levantar todos os selos explosivos de uma única vez. Mas é claro, essa arma também pode ser considerada como um ataque suicida, já que com selos explosivos a pessoa pode invocar um jutsu que foi usado pelo Kushimaru, claro, né, foi impedido por ele, porque ele acabaria se explodindo junto com a própria arma. Então é uma arma bem letal, tanto para o portador, quanto para as pessoas que estão lutando contra ele. E é claro, se você for lutar de perto com essa espada, pode ser incrivelmente letal, já que não há como defendê-la sem acabar sendo explodido por ela. Em terceiro lugar, espadas Kiba. Gente, essa espada aqui é muito perigosa de se a pessoa tiver um grande manuseio, essa daqui se torna um grande problema. Diferente das outras que eu falei, essa espada aqui é incrivelmente letal. Ela utiliza a habilidade do relâmpago, ou seja, a pessoa deve utilizar exclusivamente ter a liberação de relâmpago para portá-la e se torna incrivelmente letal. Mas se o portador tiver o elemento relâmpago, ela consegue, através do relâmpago, afinar a sua lâmina e assim tornar a arma mais afiada de todas. Ela possui presas, ou seja, ela possui garras que podem cortar. E também com a sua maior usuária, que foi a Ringo Meiuri, utilizando a técnica de se ocultar na névoa, ela poderia rodar com as duas espadas por aí, matando qualquer um que viesse pelo caminho. Essa arma é uma arma incrivelmente letal, sem falar que ela causa um grande prejuízo na Quarta Grande Guerra Ninja, ao ponto deles exigirem um episódio apenas para conseguir derrotar essa personagem.
E sem falar que os ataques podem ser tanto em conjunto quanto separados. Eles podem manipular a espada fora do ataque, como a gente viu em Boruto. E também pode ter um ataque avassalador, sem utilização das espadas, onde a Ringo utiliza as espadas como um para-raio, ou seja, ela atrai os raios com a espada e simplesmente os lança contra o inimigo. Ela é um ataque que não necessariamente possui defesas, e qualquer espada que tente lutar contra ela vai falhar, porque ela vai conseguir quebrar essa espada. No ataque de espadas, a espada mais afiada é a que leva vantagem. E aquela espada é conhecida por ser a mais afiada de todas. Assim como a Kabuto Wari, a espada Kiba exige uma dupla empunhadura e um reflexo muito grande para ter um manuseio perfeito entre as duas espadas. Se ele necessariamente se sobrepor uma espada, a outra não se tornará tão eficaz, e assim diminuirá a vantagem entre as duas espadas. A Ringo utilizava as duas em conjunto ao mesmo tempo, cortando-as simultaneamente, sem falar que ela tinha um reflexo muito grande. E ela é conhecida como uma perseguidora, porque ela ia atrás dos inimigos, e ela gostava de perseguir os inimigos, e ela chamava qualquer um de covarde, porque não conseguia peitar ela de frente, já que ela desarmava qualquer bomba, atacava para todos os lados e era impossível atacá-la de frente. Foi necessário uma armadilha para conseguir deter essa personagem, velho. E é claro, como o Kishimoto quis fazer, ela morreu de uma doença, já que boa parte dos personagens que são muito poderosos, que são quase invencíveis, morrem de doença. Ela também morreu de uma doença. Para ver só como essa mina não perdeu em batalha. E o próximo portador, que também possui espada muito difícil, está em segundo lugar, é a espada Hiramekarei, que no caso foi Mangetsu. Mangetsu dominou as 7 espadas. E é claro, né, o Choujuro também é atual portador dessa espada. Essa espada é bastante difícil de se manipular. Por quê? Porque ela exige uma quantidade excessiva de chakra. Ou seja, se a pessoa nasce com pouco chakra, ela não vai conseguir portar essa espada, e essa espada se tornará ineficaz em sua mão. Ela é incrivelmente pesada, assim como as outras que a gente já viu, mas ela pode se tornar incrivelmente leve usando chakra. Pode expandir, formar armas diferentes, mas é claro, a pessoa deve ter um controle de chakra muito alto. Pessoas com baixo controle de chakra não conseguirão formar armas com essa espada, mas com o chakra nela, a pessoa pode aumentar o alcance do corte, expandir a espada, e ela também é conhecida como espada gêmeas, porque ela pode se dividir, ou seja, o seu alcance pode ser ainda maior. A sua praticidade é como as espadas Kiba podem ser gêmeas, mas ela também, como prática, ela consegue se fundir numa só e formar ataques diferentes. Os seus ataques podem se expandir e podem ser variados, e de Zembolts a martelos gigantes. E é claro, o seu famoso ataque cortante, que se expande através do chakra. Ela pode se expandir e crescer de tamanho, mas é claro, ela é bastante pesada, muito pesada, e a pessoa deve estar constantemente colocando o chakra nela como uma bateria para que ela funcione, senão ela se tornará apenas pesada e não será eficaz no campo de batalha. Mas é claro, se a pessoa tiver bastante chakra, ter o controle de Chakabo, essa espada se torna incrivelmente letal no campo de batalha, sim. Mas é claro, se a pessoa tiver controle de chakra e um chakra gigantesco, que essas duas coisas unidas é bastante difícil encontrar num personagem só. É difícil encontrar esses dois em um único personagem. Normalmente a pessoa que controla bastante chakra é porque tem pouco chakra. Necessariamente pessoas que têm bastante chakra não necessariamente têm um controle tão bom porque não precisam controlar. A pessoa deve ter chakra suficiente e um bom controle de chakra para usar essa arma de forma eficaz. E em primeiro lugar não poderia ser ela, né? A espada mais sanguinária de todas, Samerrada. Ela não só é a espada mais difícil de se portar, como também é a mais traiçoeira e a mais poderosa entre todas as 7, a mais sanguinária. E eu vou explicar por quê. Bora lá. Essa espada exige, assim como a Hiramekarei, uma grande quantidade de chakra para que a espada se atraia pelo portador, ou seja, a espada que escolhe seu portador. Segundo, se a pessoa coloca bastante chakra, embora ela seja incrivelmente pesada, ela se torna incrivelmente leve, porque o chakra torna a espada leve. Achar que essa espada tem um alcance médio ou limitado é realmente subestimar essa espada. Ela pode se expandir de tamanho e crescer o seu cabo, ter quase um alcance indefinido, se tornando incrivelmente letal. Essa espada não corta, como diz o Kisame, ela rasga seus inimigos em tiras, graças às suas escamas incrivelmente cortantes. Ela tem uma boca e ela se alimenta de chakra. Se a pessoa dá chakra para ela e ela se apegar à pessoa, a pessoa consegue se tornar praticamente invencível, já que ela suga o chakra do inimigo, e assim com o próprio chakra ela torna
o seu portador quase que invencível, já que ela cura os ferimentos do portador. Assim como as espadas Kibas, ela pode também atuar individualmente, só que melhor do que as espadas Kibas, já que é uma espada viva, ela pode atuar individualmente e ser totalmente nula. Qualquer outro portador que tente portar, ela se revolta contra ele e vai para as mãos do seu antigo portador. Ela pode atuar de forma individual e unida, se tornando letal, ainda mais para aqueles portadores que ela se torna mais afeiçoada, como o Kisame, que virou um tubarão e acabou se fundindo com a própria espada. Essa espada é incrivelmente poderosa e perigosa, sendo a mais perigosa entre todas, se tornando seu portador quase que invencível ali no campo de batalha. Porém, se o portador não der tanto chakra para ela, ou se ela se atrair por chakra de outro, é capaz dessa espada traí-lo no meio do campo de batalha, onde ela pode atuar como outro portador, como vimos o Kisame lutando contra o Killer Bee, onde ela acabou traindo o Kisame no campo de batalha. Então, necessariamente, essa espada pode ser muito poderosa, mas ela tem o risco dela acabar traindo seu inimigo. Mas é claro, todos os que portaram essa espada eram quase praticamente invencíveis e muito poderosos mesmo. E a curiosidade que eu falei do vídeo, que você provavelmente ainda não viu, se você não viu, confira lá, que eu falo sobre curiosidade dos animes, eu falei que essa espada se atrai por personagens que têm aspecto de peixe. E é claro, Mangetsu Hozuki também portou essa espada. Claro, né, qualquer um pode tirá-la do selo e portá-la, mas é difícil conseguir mantê-la por muito tempo e quem sabe ela pode acabar matando o seu portador se, é claro, ele tiver uma grande baixa quantidade de chakra. Mangetsu, Fubuki, Kisame e Shizuma conseguiram portar essa espada incrivelmente bem porque ele tinha uma grande quantidade de chakra e assim eles conseguiram manusear essa espada que é incrivelmente letal nas mãos certas, como vimos no nosso tal cara de peixe Kisame, que ele conseguia manusear essa espada incrivelmente bem, que é até então o maior portador da Samehaga. Mas se você gostou desse vídeo das 7 espadas, é claro, né, eu me confundi um pouco com a numeração ali, mas essas espadas são incrivelmente difíceis de serem portadas, tanto que havia uma seleção para conseguir portá-las, já que a seleção da Aldeia da Névoa, antes de virar a Aldeia da Névoa Sangrenta, havia uma seleção exclusiva para ser o portador das 7 espadas. Tão difícil que era conseguir portar essa espada. Inclusive, ela representa na Aldeia da Névoa um sentido de status, ou seja, além da Anbu, primeiro, os guarda-costas oficiais do Mizukage eram para ser exclusivamente os membros dos 7 espadachins da Névoa, depois vinha Anbu. Inclusive, eles eram até então um dos mais poderosos membros da Aldeia da Névoa, os 7 espadachins da Névoa. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Eu faço react de anime nesse canal, eu falo de terror nesse canal e esse canal aqui eu falo de jogos. Claro, eu ainda não vou conseguir postar outro vídeo porque eu ainda não consegui uma webcam necessária. Então eu vou continuar postando outros vídeos mas por hora meu rosto ainda não vai aparecer. Mas esse canal aqui eu falo exclusivamente sobre anime. Obrigado por você ter assistido até aqui, confira os outros vídeos do canal. Valeu por tudo. Não deixe de deixar seu like, sim. Valeu e tchau.